Olá pessoal, estamos aqui reunidos para mais uma edição do nosso Boletim Esportivo do D24AM, sempre marcando de perto aí o Princesa dos Solimões na Série D. Princesa dos Solimões que joga nesse domingo contra o Atlético do Acre, lá em Rio Branco. E vai uma partida decisiva, porque é um jogo em que o Princesa pode se classificar antecipadamente para a próxima fase da Série D. Eu estou aqui com o Bruno Elander e com o Diogo Rocha, da nossa equipe de esporte do Diário do Amazonas, e a gente vai discutir tudo o que cerca essa partida. Começando aqui com o Bruno. Bruno, o que o Princesa precisa fazer para ganhar essa partida, para de repente sonhar com essa classificação antecipada? Olha, primeiro tem que vencer o Atlético Acreano, né, que eu acho que é a parte mais difícil, porque se vencer terá boas condições, desde que o Rio Branco vença também esse jogo contra o Gênesis. Esse jogo vai ser sábado, então o Princesa já entra em campo sabendo o resultado da equipe do Rio Branco. Se o Rio Branco vencer, o Princesa precisa vencer também para se classificar matematicamente, mas dependendo também de um insucesso do Santos do Amapá, que vai jogar em casa, em Macapá. Então precisa que o Santos não vença. O Santos não vencendo e o Princesa ganhando, ele se classifica matematicamente, desde que o Rio Branco vença. Só para explicar a questão da classificação, o Rio Branco é líder com 17, pode ir a 20 pontos. O Princesa tem 16, tem 13 na verdade, pode ir a 16 e abrir 7 para o terceiro colocado, que é o Gênesis. Por isso a importância do Gênesis perder para o Rio Branco. Nessa condição, o Princesa se classifica antecipadamente, abre 7 pontos de vantagem, e aí as 2 rodadas finais vai tentar alcançar o Rio Branco, uma liderança, né, que eu acho improvável, mas vai poder disputar essa ponta para ter uma vantagem na segunda fase, ou já ficar tranquilo só passando, né, os 2 jogos, cumprindo tabela. Dá para ver que o grupo está bem embolado, a situação está bem complicada ali, mas as chances do Princesa são boas. Agora o Princesa tem algumas modificações para essa partida aí, né, Diogo? Isso, o Princesa vai vir com 3 mudanças obrigatórias, né? O Desney fraturou o tornozelo direito, vai ter que ser substituído por o Derek, que também é volante como ele, vai vir improvisado na lateral direita. O Lídio foi suspenso, pegou o 3º cartão amarelo, então vai ter que entrar o Cleiton Rimé, que estava na lateral esquerda improvisado, mas ele é zagueiro de origem, então ele vai atuar na posição dele. Já para a lateral esquerda, vai ter a estreia do Giovani, né? Giovani, que antes da primeira rodada do Princesa para a Série D, se machucou, ia ser o titular naquele jogo, que justamente era com o Santos da Amapá, só que ele não conseguiu, se machucou e teve que parar por praticamente mais de um mês. E agora tem a chance de realmente estrear pelo Princesa dos Solimões na lateral esquerda. Já no meio de campo, o Amaral, que foi expulso naquele jogo contra o Gênesis, em Manaus, vai ser substituído pelo Baek, que também é volante. E uma novidade é que a disputa, né, no ataque, né, entre Somália e Nando. Nando tem aproveitado bem as oportunidades que tem surgido para ele no Princesa. Nos 2 últimos jogos ele fez 2 gols, ou seja, ele igualou até a marca do próprio Somália. Somália, que demorou um pouco mais de 5 jogos para conseguir chegar a 2 gols, o Nando em 2 jogos conseguiu marcar um gol em cada. E o técnico Charles Guerreiro, no treino coletivo de ontem, na Colina, deu a entender que o Nando vai ser o titular. Ele não quis confirmar, mas o Somália, que vinha de uma lesão na virilha esquerda, treinou normalmente, mas no time reserva. Já o Nando, que chegou no início da semana a reclamar um pouco de dores nas costas, entrou no time titular o tempo inteiro e provavelmente ele deve ser de novo o titular nesse jogo contra o Atlético Acreano. O Nando foi um jogador aí que demorou para entrar no time, né? Demorou a ter sua oportunidade ali na equipe, mas quando entrou, deu conta do recado, deu um jogador que dá um pouco mais de mobilidade ali para a equipe, né? Então é um jogador que muito provavelmente deve ser titular nessa partida, né? Ele não tem a experiência do Somália, ele não tem a grife, né, até do Somália, né? Claro que o Somália é um grande jogador ainda para a Série D, mas é um jogador que eu gosto mais do que ele tem feito dentro de campo. Eu acho que ele pode dar bons resultados para o Princesa, ainda mais num jogo contra o Atlético Acreano fora, em que precisa voltar para marcar, precisa dar combate. Acho que o Nando pode ser uma boa pedida. O Diogo falou aí sobre a situação da lateral direita, né, que a gente viu que teve a fratura do Delcinei, né, que fraturou o tornozelo, e agora vai ser substituído pelo Dério, que também é improvisado. Diante de tanto improviso aí no setor, o Princesa agora finalmente pode ter um reforço, né, Diogo, para essa faixa aí do campo. Isso. Possivelmente o Pelezinho, que joga no Sub-20 do Rio Negro, e estava ontem no amistoso que fez com o Princesa. Interessou muito o técnico Charles Guerreiro. No final do treino, o Charles conversou pessoalmente com o Pelezinho, disse que gostou dele, achou um jogador muito rápido, que só precisa trabalhar um pouco os fundamentos, mas é um jogador que o Princesa estaria interessado para a lateral direita.
E outra coisa, ele também se interessou por outro jogador do Rio Negro, que foi o Ronan Freitas, que é atacante. Só que o Ronan, ele vai já assinar um contrato com o time da Suíça, da primeira divisão da Suíça, está viajando esse final de semana para a Suíça para assinar esse contrato, mas era também um jogador que tinha interessado o técnico Charles Guerreiro, do Rio Negro. Só que agora o Princesa também está procurando também um reforço que ele ainda anunciou qual vai ser a posição. O diretor de futebol do Princesa, Rony Barbosa, informou que eles vão trazer um reforço que está disputando a Série B do Brasileiro. Ele não quis dar detalhes, mas ele falou que dessa vez não vai ser um jogador veterano como o Somália. Ele disse que ele até brincou dizendo que velho só bastava ele e Somália. Então, esse vai ser um jogador novo, ele não diz qual posição, mas que provavelmente na próxima semana eles devem estar anunciando a chegada desse novo jogador. A gente vai aguardar para ver quem é esse reforço prometido pelo Rony, né? O Princesa é notório que ele tem carências ainda no elenco, ele tem algumas posições que ele precisa dar uma reforçada, ainda mais se quiser ter as pretensões de brigar, né, pela classificação e além de classificar, né, claro, brigar nas próximas fases para tentar o acesso, né? Bruno, tu falou que acho que o mais difícil é a vitória em cima do Atlético. O que tu vê de ponto forte ali no Atlético? O que tu acha que ele pode ameaçar ali, Princesa? Eu acho que o fator casa. O Atlético tem mostrado que em casa ele sabe fazer a lição de casa muito bem. Deu muito trabalho aqui para o Princesa jogando aqui em Manaus também. Então eu creio que por esse retrospecto o Atlético Acreano é uma boa equipe. Eu confesso que não vi o Atlético jogar, né? Não pude assistir o jogo aqui em Manaus, mas vi pelos gols, pelos lances, pelos comentários que o Atlético é uma equipe que é osso duro de roer. Então em casa imagino que a tarefa será mais difícil ainda. E o Princesa tem desfalques. Eu acho que esses desfalques podem acabar pesando na balança, porque é claro que a gente sabe que o jogador entra para fazer o melhor que ele pode, mas o Delry, que não estava treinando como titular, não jogou como titular na lateral direita, o He-Man estava jogando na esquerda, vai para a zaga. Então, existe até um período de adaptação do próprio jogador à nova função, pelo que ele vinha desempenhando e pelo que ele vai precisar desempenhar. Acho que o Atlético pode aproveitar isso e por isso que eu acho que é bem difícil o Princesa conseguir essa vitória lá em Rio Branco. Praticamente toda a defesa do Princesa modificada para essa partida, né? Isso pode deixar o time mais vulnerável, na tua opinião? Pode e deve, até porque os treinos que a gente viu foram treinos assim mais genéricos, né? A gente viu um jogo-treino, eu não sei se o Princesa faz treino de posicionamento lá em Manacapuru, a gente não tem essa oportunidade de acompanhar, mas aqui na Colina a gente não tem visto isso, e só muito treino de posicionamento, não, a equipe não entrosa em um dos treinos, ainda mais assim sendo improvisado, que piora ainda mais, quando é da posição já é difícil, então improvisando o grau de dificuldade aumenta mais. É verdade. Na partida aqui em Manaus, a gente viu justamente o Atlético fazendo muita jogada de velocidade ali e aproveitando bastante os espaços deixados pela defesa do Princesa, né? E agora, um dos espaços mais utilizados, inclusive, era a esquerda da defesa do Princesa, que vai ter um jogador que vai estar voltando de muito tempo parado, né? Então isso pode ser um pouco preocupante. Um dos jogadores que foi destaque naquela partida, que é o Josi, que até atuou pelo Fast Club aqui de Manaus, ele surpreendentemente, né, para mim, que pelo que vi ele jogando naquele dia, está no banco. Ele vem no banco nos últimos jogos, mas vem entrando. Então é um jogador perigoso, um jogador rápido, que para mim é um dos pontos fortes aí desse time do Atlético. Então vamos ver o que vai conseguir desempenhar ali o Princesa dentro de campo. A gente tem aquela nossa tradição aqui de dar o palpite, é um palpite que nunca dá certo, ninguém nunca acertou até agora, a gente está mal nesse ponto, a gente tenta analisar bem os fatos, mas na hora de dar o palpite a gente está indo mal. Então eu vou começar aqui com o nosso estreante aqui, que é o Diogo, para ver se ele acerta dessa vez. Vamos lá, Diogo, o que tu acha que vai dar nesse jogo? Placar, direitinho. Por ser o Princesa estar desfalcado, né? E então eu acredito que um empate já seria bom. Pelo menos é o que espera o técnico Charles Guerreiro, né? Pelo menos 2 empates lá no Acre, jogando com o Atlético Acreano e jogando com o Rio Branco. Então acho que 1-1 já seria de bom tamanho para o Princesa contra o Atlético. O Diogo vai no 1-1. Relander? Eu apostaria 1-1 também, mas para não empatar também com o Diogo, né? Para não ficar em cima do muro, eu vou no 2-1 para o Atlético Acreano. Então eu vou, para tentar ampliar nossa margem aqui, nossa margem de possibilidade de acerto, eu vou ter que ir num outro placar. Eu vou de 1-0 para o Princesa. Eu acho que, mesmo desfalcado ali, quem sabe o Nando acha um golzinho aí. O Atlético Acreano deu um pouquinho de trabalho para o Princesa quando jogou aqui em Manaus. Mas não dá para ter tanto medo, assim, não dá para ter um excesso de respeito, né? Então eu vou no 1-0, um golzinho do Nando. Vou chutar até o Nando. Bora ver se dessa vez a gente acerta.
Agora a gente vindo agora aqui que a situação nesse grupo A1 está bem complicada, está bem apertada, todo mundo brigando ali pelas possibilidades de classificação, mas tem gente querendo sair da Série D, né, Bruno? Tem o Ceni do Mato Grosso, antes da competição iniciar, resolveu desistir, representaria o estado do Mato Grosso do Sul, saiu e entrou o Itaporã. Itaporã disputou as partidas e essa semana resolveu desistir. Acabou o dinheiro, não tem patrocínio e entraria em campo sábado, portanto amanhã, e não vai entrar mais porque o time debandou, os jogadores foram dispensados, não existe mais time e infelizmente acabou saindo da competição. Uma tendência que o Guarani está para seguir também, os times de divisão inferiores estão sofrendo muito, o Guarani, todos os dirigentes pediram desligamento ao mesmo tempo, inclusive o presidente renunciou, todo mundo junto, uma situação bem difícil. O Barueri, também na Série D, os jogadores foram inclusive fazer boletim de ocorrência contra o presidente do clube, contra o clube, estão com salários atrasados, ameaçaram greve, não entrar em campo nessa sexta-feira, mas vamos ver, né, porque a situação era pior na época do América, em 2010, o América tinha que bancar suas passagens aéreas. Você imagina viajar pelo norte, é muito caro viajar no Acre, viajar para Porto Velho. O América conseguiu fazer isso, foi vice-campeão, foi eliminado e agora tem ajuda de custo. Mesmo assim, os clubes não estão conseguindo se manter na competição. É um retrato aí da desvalorização, né, de fato, do nosso futebol brasileiro, né? Um futebol com tantos clubes aí, por exemplo, a gente vê o Guarani, um clube de extrema tradição, um dos principais clubes ali de São Paulo, né, tirando os 4 grandes, vivendo uma situação complicada dessa. A gente espera que os nossos clubes aqui vejam essa situação e consigam se planejar para evitar esse tipo de situação realmente lamentável, né? Ainda mais agora que a gente tem novos estádios, tem a Arena da Amazônia aí para, quem sabe, dar conta no futuro com os nossos times daqui. Então vamos esperar que a gente pegue esse exemplo aí e faça completamente diferente, né? Pegue esse lado ruim, essa visão ruim para fazer uma coisa boa, fazer diferente. Vamos torcer, vamos acompanhar. A gente falei agora na Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia tem time grande aí chegando, né, Diogo? Na verdade, 3 times grandes, né? Botafogo vai fazer 2 jogos dele aqui na Arena da Amazônia, justamente buscando a renda, né? A situação do Botafogo não está bem financeiramente, então eles sabem que aqui a torcida é grande e eles pegaram justamente 2 times que têm grande torcida no país, que é o Corinthians e o Flamengo. O Botafogo vai enfrentar o Corinthians primeiro, no dia 12 de outubro, e depois pega o Flamengo no dia 25 de outubro. É esperar a casa cheia, né? Porque são torcidas grandes e o Botafogo também tem uma boa torcida aqui em Manaus. O Botafogo que praticamente abdicou de jogar em casa, né? Porque vem jogar aqui e sabe que aqui eu sou botafoguense, o meu amigo Bruno Elando aqui também é botafoguense, mas a gente sabe que lá no estádio a gente vai ser esmagado pelas torcidas adversárias, mas não tem problema não. Eu pelo menos estou bem feliz de ver o Botafogo aqui e ver a arena sendo utilizada por esses grandes clubes, né? Já que os nossos times não conseguem custear, né, o valor que é necessário para jogar na arena, então que venham esses times para dar uso ao nosso belíssimo estádio. E um outro time que vem aí também é o Vasco, né? Vamos ter Oeste e Vasco aqui dia 16 de setembro, pela Série B. Vasco também numa situação complicada, acabou de fechar com o Joel Santana aí para comandar o clube agora. Mas o Vasco, é um time grandioso e tem, na minha opinião, talvez, se não é a primeira, é a segunda maior torcida aqui no Amazonas. E se você é vascaíno e está assistindo a gente, não perca a chance de assistir esse jogo de graça. De graça, você vai ganhar ingressos. Para concorrer a esses ingressos, para ganhar esses ingressos, é só acompanhar os veículos da Rede Diária de Comunicação. Você assiste o programa 10 na TV, na Record News Manaus. O programa está sorteando 100 pares de ingressos. Sorteando não, está dando 100 pares de ingressos, né? Que são no total dá 200 ingressos para as pessoas que assistem o programa. Você assiste o programa e vai ver lá, vai sair uma senha. A Luísa Simões ou a Mona Lisa vão dar uma senha lá. E aí essa senha você vai anotar e vai ligar para cá para a redação e vai passar a senha tal. A senha é Dante Graça, né? Uma senha bonita, assim, forte, não põe muito respeito. Você vai falar lá com o pessoal, eles vão anotar seu nome. Os 10 primeiros que ligarem estão com os pares de ingresso garantidos. Isso aí vai rolar até o dia do jogo, então a gente vai poder propiciar que pelo menos 200 espectadores, 200 pessoas que acompanham os nossos programas, os nossos jornais, vão para o estádio assistir o jogo do Vasco, né? A lista vai sair todo dia, sempre às 3 horas, no d24am.com. Então é só acompanhar lá para saber se você foi um dos 10 primeiros. A gente espera a participação de todos vocês e quer ver todos vocês lá na partida entre Oeste e Vasco.
A gente volta na próxima semana, trazendo os resultados do Princesa dos Solimões e discutindo tudo mais que tiver, discutindo seleção brasileira. Vai ter muita coisa aí pra gente bater esse papo na próxima edição. Obrigado pela companhia e até a próxima.